paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo. Mais um estudo aqui juntamente conosco, com o pastor Osés, na Escola de Profeta. A mais um estudo dentro do assunto da Cristologia. Fique à vontade, amém, para estar nos acompanhando. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Pega o teu caderno, pega a tua Bíblia, pega as tuas anotações. Bora lá, let's go, venha comigo para nós receber toda a revelação de Deus para a nossa vida e estamos andando em louvor a Ele. Estamos hoje na aula 78 e hoje temos o tema ressurreição novamente, porém, ressurreição da humilhação para a exaltação. Aula passada, 77, já fizemos essa introdução, que estamos fazendo toda essa transição do momento de humilhação, morte, entrega ao nosso Senhor Jesus para o momento da ressurreição, que é a exaltação. Então, ressurreição da humilhação para a exaltação. A ressurreição é o ponto de virada entre humilhação e exaltação. Jesus prediz a sua ressurreição, como está escrito lá em Mateus, capítulo 8, 31, capítulo 9, 31, capítulo 10, 34. Tá? Jesus ele já estava revelando, tá? E ele antecedeu aos discípulos sobre a sua ressurreição e cumpriu conforme ele predisse. Tá? Do mesmo modo como a Escritura, ela revelou antecipadamente da sua morte desde o Antigo Testamento e aconteceu como foi profetizado, assim também foi sobre a ressurreição. Tá, sobre a sua ressurreição. Foi profetizado antecipadamente e se cumpriu conforme foi escrito. Tá? Porém, temos um texto aqui bíblico chave para essas videoaulas, que quero repetir que nós lemos na aula passada, Filipenses 2, versos 8 e 9. Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobre maneira que deu o nome que está acima de todo o nome. Temos o momento da humilhação, mas também temos o momento da exaltação. E o momento da exaltação, o início de Jesus, da exaltação dele, é o momento da sua ressurreição. Então nós vamos aprender muitas coisas sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Aqui vamos já, nessa videoaula, dar algumas doutrinas, aplicações sobre essa ressurreição, tá? Antes disso, o estado de humilhação de Cristo, precisamos explicar primeiramente, tá? Que a humilhação de Jesus não significa a perda da sua divindade, tá? Mas é um esvaziamento voluntário, que é a kenosis, que é a palavra kenosis, é o original do grego, tá? Como está lá em Filipenses 2, 7. Mas, pelo contrário, esvaziou. Então, esse esvaziou, ele não deixou de ser Deus, tá? Esse esvaziou, ele está abrindo mão de usar, não abrindo mão dos seus atributos. Ele não tirou os atributos, ele tinha os atributos. Ele tinha o direito de usar todo o atributo dele de poder, mas ele abriu mão de não usar, ele não quis usar. Como o diabo falou no deserto, tu és filho, tu tem poder, tu pode transformar essa pedra em pão, mas ele abriu mão, ele se esvaziou, ou seja, ele não tomou sobre si o ser Deus, a sua natureza de Deus. Ele foi homem, plenamente homem, ele não deixou de ser Deus, mas o que incrível é isso, é que ele tinha o poder, mas ele não usou esse poder, tá? Ele não usou como vantagem sobre isso, tá? Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega esvaziamento, não significa que Jesus deixou de ser Deus, porque em 2 Timóteo 2, 3 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Olha agora, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus ele não pode negar a ele mesmo. Deus não pode negar de ser Deus, tá? Deus não pode negar a si mesmo de ser Deus, ele não pode deixar de ser Deus, como diz o texto acima, mas que ele voluntariamente renunciou o uso independente dos seus atributos divinos e a sua glória celestial para viver como um servo. Sua obediência culminou no sacrifício supremo da cruz, a forma mais humilhante da morte daquela época. Cristo desceu até o último degrau, que é a encarnação, a vida terrena e a morte de cruz. Temos o texto de Éfesos 4, 9, diz, ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. O trono de Cristo não foi alcançado por
atalhos. Cristo não pegou nenhum atalho, Jesus não pegou nenhum atalho. Mas ele alcançou pelo caminho mais baixo que alguém percorreu nesta vida, que foi a humilhação da cruz. Temos as evidências históricas da ressurreição. As evidências históricas da ressurreição do nosso Senhor Jesus, tá? É o túmulo vazio. Então, a primeira evidência que o túmulo de Jesus está vazio, todos fundadores de toda a religião, tá? Você vai lá, você vai encontrar o túmulo deles e você vai encontrar lá o restante, né? Nos túmulos deles. Mas o nosso Senhor Jesus, o túmulo dele está vazio. Não tem nada do seu corpo, não tem nada, né? Nenhuma. A maior evidência aqui, uma das evidências da ressurreição do nosso Senhor Jesus é esse túmulo vazio, tá? As testemunhas viram ele ressuscitado, né? As mulheres foram aos sepulcros, discípulos e muitas pessoas ali viram. Então, testemunhas, os escritos dos evangelistas que temos, os evangelhos, são testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, são evidências, tá? E a transformação dos discípulos. Então, isso aqui é importante. Nós fazemos uma comparação com o discípulo de Jesus, na morte dele, no momento da morte, como eles reagiram, com medo, sabe? Fugiram, sabe? Abandonaram o nosso Senhor Jesus. Então, olha só a reação do momento da morte do nosso Senhor Jesus, né? Como eles reagiram. Mas, e depois de eles ver Jesus ressuscitado, depois da ressurreição de Jesus, qual foi a reação deles? Foi uma enorme transformação neles. Eles estavam com coragem, com ousadia, né? Uma fé determinada. Tá? Então, isso é uma forte evidência da ressurreição do nosso Senhor Jesus. A mudança de comportamento dos seus discípulos. Antes da morte, medos, amedrontados, né, refugiados, escondidos, mas na ressurreição, eles com ousadia, coragem, confiança. Então, realmente, só por essa mudança de atitude, é uma grande evidência da ressurreição do Senhor Jesus. Não só o túmulo vazio, não só as testemunhas, mas essa transformação completamente dos discípulos de reagir desse jeito. Temos a doutrina da ressurreição, que está em 1 Coríntios 15, se você puder ler, é um pouco extenso, mas leia lá, que lá temos Paulo trazendo toda a doutrina da ressurreição, tá? A humanidade de Cristo nos ensina que o caminho para a verdadeira grandeza no reino de Deus passa pelo serviço e pela entrega. Como o nosso Senhor Jesus disse, não lembro o verso, em Marcos, não lembro o capítulo, mas ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar resgate a muitos. Então, Jesus, o serviço, a entrega dele, ele é o exemplo disso. Tá? Para chegar à verdadeira grandeza do reino de Deus, primeiro temos que passar pelo serviço e pela entrega, como o nosso Senhor Jesus fez. Somos chamados a ter o mesmo sentimento que eu em Cristo Jesus, como está em Filipenses 2 e verso 5. Abrindo mão do nosso orgulho e do nosso direito para servir aos outros. Tá? Então, uma pergunta: em que área da nossa vida precisamos se humilhar e servir mais, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre? A ressurreição de Jesus é o ponto de virada da história. O evento que marca o fim da sua humilhação e o início da sua gloriosa exaltação. Foi a vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Então, um dos princípios doutrinários da ressurreição é mostrar definitivamente a vitória de Jesus, que ele venceu o pecado, que ele venceu a morte e que ele venceu Satanás. A ressurreição não é apenas um fato histórico comprovado, tá? Mas o pilar central da nossa fé e a garantia da nossa própria ressurreição, porque ele foi o primogênito, né? As primícias, na verdade, foi a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar. O que é a primícia da ressurreição? Como está lá em 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, muitos ressuscitou primeiro que Jesus. Lázaro, né? Nós tivemos uma videoaula 75 aí, se eu não me engano, sobre o 76, acho que normalmente é 76, os túmulos abertos, quando Jesus entregou
o seu espírito ao Pai, ele morreu, né? Ali houve, o véu se rasgou, houve terremotos, as pedras se partiram e os sepulcros se abriram, pessoas ali, os santos foram ressuscitados naquele momento. Porém, todos eles que ressuscitaram, a viúva de Naim também, a filha de Jairo, ressuscitaram. Eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer novamente. Jesus, ele é a primícia da ressurreição, porque ele é o primeiro a ressuscitar e não morrer. Ressuscitou para a eternidade e com um corpo glorioso. Então, por isso que ele é a primícia, que ninguém jamais ressuscitou dessa maneira como nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então, Jesus é o primeiro a ressuscitar dessa forma, dessa maneira. Paulo, em 1 Coríntios 15, detalha as implicações cruciais da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria inútil. Ainda estaríamos em nossos pecados e os que morreram em Cristo estariam perdidos. A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por nosso Pai, confirmado a eficácia da sua obra expiatória, como está em Romanos 4, 25. Tá? Ele é a primícias, ou seja, o primeiro de uma grande colheita de todos que crê e que também ressuscitarão para a vida eterna. Ou seja, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele é a prova de que ele venceu o pecado, ele é a prova da nossa fé, ele é a prova da nossa confiança, tá? E da certeza que nós também ressuscitaremos juntamente com ele para a glória, para a eternidade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então tudo isso seria inútil, mas como ele ressuscitou, né, e temos todas as provas, isso é certeza e fé. Amém? A ressurreição de Cristo nos dá uma esperança viva e inabalável. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para nós hoje, tá? Para vivermos uma vida vitoriosa sobre o pecado e as adversidades, porque aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. É uma certeza também que vamos vencer a morte, é uma certeza também que vencemos o pecado, é uma certeza também que vencemos toda a obra de Satanás aí, amém? Tem uma pergunta para reflexão aqui: como a realidade da ressurreição de Cristo fortalece sua fé e lhe dá esperança em meio às dificuldades da vida? Amém? Para você refletir aí, uma reflexão, lógico que esse poder está disponível, esse mesmo poder que efetuou em Jesus para ressuscitar e vencer, tudo isso está disponível para nós também, ter esse poder pela presença do Espírito Santo. Eu quero deixar a palavra-chave para os nossos obreiros dessa videoaula. Pega aí a caneta, pega a anotação, anota aí a palavra-chave dessa videoaula é ressurreição. Amém? Então, repetindo aqui, a palavra-chave é ressurreição. Dando continuidade, temos aqui, né, voltando aqui a uns assuntos que falamos na videoaula passada, o estado de exaltação de Cristo, que estamos dando início a esses assuntos. Saímos do estado de humilhação, agora estamos entrando então no momento do estado de exaltação, tá? Após a ressurreição de Cristo, ele entrou então nesse estado de glória, tá? Como está lá em Lucas 24, verso 25, a partir do verso 25 até o verso 27, mas pegando só um gancho aqui, que ele disse ali: era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse. Então era necessário ele passar por esse momento de humilhação, mas é necessário também ele ressuscitar e passar por esse momento de exaltação. É necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse, tá? Temos os estágios de exaltação de Cristo, tá? Estamos saindo do estado de humilhação, entrando no momento de exaltação. Qual é os estágios? Qual é as etapas? Qual é as fases? Ressurreição, ascensão, assentada à destra à direita de Deus, a segunda vinda, tá? E o reino futuro e glória eterna. Temos o texto-chave para todo esse momento de estado de exaltação, que nós já lemos lá, Filipenses 2, verso 9 até o 11, que diz lá que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então esse é o momento do estado de exaltação dele. O mesmo Cristo que foi cuspido, foi rejeitado e crucificado, hoje ele é adorado nos céus e será reconhecido em toda a terra, por toda a boca e por todo o joelho que confessará ele como o único e suficiente Salvador para a glória do nosso Deus Pai. Tá? Então vamos fazer algumas aplicações prática aqui. O caminho da glória passa pela humildade, tá? Precisamos aplicar isso em nossa vida. Então, se queremos, nós vamos ter um momento de glória. E esse momento de glória, primeiro temos que passar por esse momento de humildade em nossa vida, tá? Naquele grande dia,
teremos esse momento de glória, porque assim Cristo fez. Ele não recebeu o momento de glória. Primeiro ele passou por um momento de humildade, para depois receber o momento de glória. O cristão compartilha da humilhação de Cristo agora, mas participará da sua exaltação no futuro. Como eu disse, nós, nesse momento, estamos no momento de humildade, humilhação também, juntamente com Cristo, mas naquele grande dia seremos exaltados juntamente com Ele no futuro. Vamos vir, né, com glória para o seu reino milênio e governar juntamente com Ele. Romanos 8, verso 17 diz: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Não existe coroa sem cruz, não existe glória sem renúncia. Então nós renunciamos a nós mesmos dia após dia, tomando a tua cruz e seguindo Ele. Porque se pegarmos e seguirmos Ele com a nossa cruz, certeza que Ele, como prometeu, daremos tronos, dará nações para julgarmos, mas aquele que permanecer até o fim será salvo, tá? Conclusão, Filipenses, irmãos, 2, verso 5, dentro de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo é o nosso modelo, tá? Assim como foi o modelo de humildade, humilhação, ele é o modelo também de exaltação. Assim como a ressurreição dele, ele é a primícia da ressurreição de uma vida eterna e plena, ele é um modelo para a nossa também ressurreição e vida plena em Deus, tá? Então Cristo é o nosso modelo de humildade, obediência, que nos leva à exaltação. Ele é o modelo de nossa esperança, que está firmada na ressurreição e na exaltação dele, tá? O Cristo exaltado, ele reina hoje, vive em nós pelo Espírito Santo, e ele voltará em glória para a glória de Deus Pai. Tá? A maior vitória já foi conquistada, a morte foi vencida, a vida eterna está garantida porque Ele ressuscitou. Não há glória sem cruz, nem exaltação sem humilhação. Vamos seguir o passo do nosso Mestre. Amém? Então esse é o momento que Cristo, da sua ressurreição, ele está entrando nesse momento de exaltação. Então, nesse momento de exaltação, vamos ver o poder dele, a glória dele, não vamos ver ele. Por isso que o discípulo no caminho de Emaús não reconheceu ele, porque a última vez que viram ele, aquele rosto desfigurado, sangrando, todo machucado, com a coroa de espinho ali, mas quando virei na sua ressurreição, ressurreto, viram ele na plenitude, na glória, né? Então, eles viram a revelação de glória de Cristo ressuscitada ali diante deles. Por isso que eles não conseguiram entender. Então, todo esse ensinamento que vamos dar continuidade aqui, vamos ver Cristo ressuscitado em glória, em poder, a exaltação dele. Então permaneça conosco, fique com nós, acompanhe. Se você gostou dessa videoaula, deixa o teu like, não esqueça o teu like aí, para dar uma moral, para nós crescermos também, em nome de Jesus. Se você sentir e gostar também, compartilha esse estudo para com os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, para estar chegando a essa compreensão e estar recebendo toda essa instrução pelo Espírito Santo. Quero despedir você na paz, na graça e no amor. Até a próxima e tchau!